Algo estava errado com o silêncio. Charles Hickson sentiu isso antes de ouvir, como se a própria natureza tivesse prendido a respiração. A tarde de 11 de outubro de 1973 estava insuportavelmente abafada. O ar sobre o rio Pascagoula havia engrossado, como se tivesse se transformado em gelatina, e até os mosquitos tinham emudecido. Algo estranho hoje, murmurou o capataz de 42 anos do estaleiro, lançando sua vara nas águas turvas do rio. Seu parceiro de 19 anos, Calvin Parker, acenou silenciosamente, mas suas mãos tremiam ligeiramente quando ajustou a linha. Eles haviam escolhido um velho pier abandonado na margem oeste, um lugar onde outrora atracavam barcaças de carga, e agora apenas estacas podres cobertas de limo e conchas sobressaíam da água. O lugar perfeito para pescar após um dia duro de trabalho no estaleiro Walker Shipyard. Mas os peixes não mordiam. As horas se arrastavam lentamente. O sol se pôs, deixando atrás de si um rastro sangrento no horizonte. E sobre o rio começou a se estender a névoa. Charles observava seu jovem colega. O rapaz estava pálido como papel e constantemente olhava por cima do ombro. Escute, que tal pararmos por hoje? Sugeriu Calvin inseguro, ajeitando o boné de beisebol. Estou-me sentindo desconfortável. Charles sorriu ironicamente. Tinha nas costas o serviço na Coreia, 5 condecorações de combate e anos de trabalho como capataz. Do que se poderia ter medo num rio tranquilo do seu Mississippi natal? Relaxe, garoto. Mais meia hora e vamos para casa. Talvez um peixe grande venha justamente agora. Estavam sentados em caixotes velhos, as varas estavam lançadas, e Charles estava prestes a contar ao jovem parceiro mais uma história do seu serviço militar, quando isso começou. Primeiro, o som. Não apenas um som, mas algo que fez os cabelos da nuca se arrepiarem. Um zumbido baixo e vibrante que parecia não vir do ar, mas diretamente dos ossos, como se alguém tivesse ligado um transformador gigante no céu. Você está ouvindo isso? Sussurrou Calvin, e sua voz tremia. Charles acenou, sentindo como um arrepio percorreu suas costas. O som ficava mais alto, transformando-se num silvo prolongado, como se o ar saísse de um tubo enorme. Viraram-se simultaneamente e os viram. Atrás deles, a cerca de 35 jardas da margem, pairava no ar um objeto, oval, do tamanho de um caminhão grande, metálico, de cor azul acinzentada. Pairava a apenas 2 pés do chão, e dele emanava um brilho azul fosco. No casco viam-se 2 vigias das quais jorrava uma luz branca brilhante. Meu Deus Jesus! Exalou Charles, e a vara caiu de suas mãos. Calvin não conseguia pronunciar uma palavra. Estava sentado com os olhos bem abertos e o queixo caído de horror. O objeto pairava imóvel, emitindo aquele maldito som zumbante que penetrava até os ossos. Charles tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. Um suor frio o banhou. E então uma escotilha se abriu no objeto. Não se escancarou, não se levantou. Simplesmente se materializou, como se o metal tivesse se dissolvido no ar. Da abertura jorrou uma torrente de luz branca ofuscante, tão brilhante que ambos os pescadores instintivamente fecharam os olhos. E dessa luz apareceram eles. Primeiro uma figura, depois uma segunda, depois uma terceira. Não caminhavam, flutuavam no ar.
movendo-se com uma suavidade mecânica e robotizada. Sua altura era de cerca de 5 pés, e eram repugnantes a tal ponto que Calvin sentiu como seu estômago subiu à garganta. As criaturas estavam cobertas de pele cinza e enrugada, parecida com a de elefante, mas ainda mais áspera e repugnante. Suas cabeças tinham forma de bala e pareciam estar soldadas diretamente aos ombros. Nenhum pescoço era visível. No lugar de nariz e orelhas, tinham 3 saliências em forma de cenoura. No lugar de olhos, cavidades vazias. A boca era uma simples fenda. Mas o mais horrível eram suas mãos. As criaturas não tinham punhos, apenas garras parecidas com as de caranguejo, mas do tamanho de uma pá. Essas garras se moviam com precisão mecânica, abrindo e fechando com um som repugnante de estalo. "Vamos fugir", roucou Calvin, tentando se levantar. "Charles, vamos fugir." Mas já era tarde demais. As criaturas flutuavam diretamente em direção a eles e de repente Charles sentiu como seu corpo foi tomado pela paralisia. Não um entorpecimento comum do medo, mas algo mais profundo, mais absoluto. Seus músculos se transformaram em pedra, mas a consciência permanecia cristalina. Ele via cada detalhe do pesadelo que acontecia. Calvin desabou de joelhos, seus olhos reviraram e ele perdeu a consciência de horror. A primeira criatura estendeu sua garra e tocou Charles no braço. O toque era frio como gelo e repugnantemente pegajoso. A pele da criatura parecia úmida, coberta de algum tipo de limo. "Não, por favor", Charles tentava gritar, mas a voz não obedecia. "Nos deixem em paz." Mas as criaturas não prestavam atenção aos seus gritos. A segunda agarrou o desmaiado Calvin, e todo o grupo começou a se elevar lentamente no ar. Charles sentiu como seus pés se desprenderam do chão. Flutuava no ar sustentado por uma força invisível, enquanto as criaturas o dirigiam para o objeto sinistro. Seus movimentos eram absolutamente silenciosos, apenas um leve roçar, como se rastejassem insetos gigantes. Quando se aproximaram do objeto, Charles pôde examiná-lo mais de perto. A superfície era perfeitamente lisa, sem uma única costura ou rebite. O metal refletia cores estranhas que feriam os olhos, e da escotilha aberta vinha um cheiro, agudo, químico, parecido com ozônio, mas com uma mistura de algo podre. Eles os arrastaram para dentro. O interior da nave era ainda mais assustador que a aparência das criaturas. As paredes brilhavam com uma luz azulada fosca e pareciam estar vivas. Pulsavam como o coração de um animal gigante. O chão estava coberto de uma substância esponjosa, estranha, que afundava sob os pés. As criaturas se separaram. 2 levaram Calvin numa direção. Charles viu como desapareceram dobrando uma esquina do corredor. A terceira o levou na direção oposta. O corredor parecia infinitamente longo, embora de fora a nave parecesse bastante compacta. As paredes estavam cobertas de linhas pulsantes de luz que criavam a ilusão de movimento. Charles tentou memorizar o caminho, mas a geometria da nave não obedecia à lógica. Os corredores curvavam-se em ângulos impossíveis. Finalmente o levaram a uma sala. O espaço era circular, sem ângulos visíveis. No centro havia uma mesa inclinada parecida com uma de operações, mas feita do mesmo metal iridescente que o casco da nave. Sobre a mesa pairava algo que fez o coração de Charles parar de horror. Era parecido com um olho. Um enorme, do tamanho de uma bola de basquete. Um olho sem pálpebras, suspenso no ar por fios invisíveis. A pupila era negra como o abismo, e a íris refletia todas as cores do espectro. Mas o mais terrível, este olho estava vivo, girava, focalizava, estudava. A criatura empurrou Charles para a mesa, e ele sentiu como seu corpo se deitava na superfície fria. A paralisia não passava. Ele só podia deitar e observar o que acontecia. O olho se aproximou. Charles sentiu como algo penetrava em sua consciência. Não fisicamente, mas seus pensamentos de repente deixaram de lhe pertencer.
O olho lia sua memória, folheava as lembranças como páginas de um livro. A infância no Mississippi, a guerra na Coreia, sua esposa Blanche, o trabalho no estaleiro, tudo isso se reproduzia em sua cabeça com uma clareza dolorosa. Mas o olho procurava algo específico. As imagens ficavam mais claras, mais obsessivas. De repente Charles viu, não, sentiu, imagens do futuro. Visões estranhas encheram sua consciência. Enorme cidade sob cúpulas, pessoas em trajes prateados, um céu cheio de objetos voadores. E então, o horror. As imagens mudaram. Charles viu uma guerra, não uma guerra comum com tanques e aviões, mas algo muito mais terrível. As pessoas corriam pelas ruas, apontando para o céu. De cima desciam objetos parecidos com aquele em que ele agora se encontrava. Milhares deles, dezenas de milhares, e deles saíam criaturas, exércitos de criaturas com garras e cavidades oculares vazias. Não, Charles tentou gritar. Isso não deve acontecer, mas as visões continuaram. Ele viu como as cidades se transformavam em ruínas, como as pessoas caíam em campos gigantes guardados pelas criaturas. Viu como a humanidade se transformava em escravos, cumprindo a vontade dos alienígenas. E então o olho se afastou. A criatura que o havia trazido aqui se aproximou da mesa. Em sua garra apareceu um instrumento, um tubo longo e fino com uma ponta afiada. Charles entendeu que agora seria examinado. O procedimento foi doloroso e humilhante. A criatura inseria o instrumento em várias partes de seu corpo, extraindo amostras de tecido. Charles sentia cada picada, mas não podia nem fazer uma careta. O mais terrível, ele permanecia completamente consciente todo o tempo. Não sabia quanto tempo isso durou. Os minutos se transformaram em horas, ou talvez ao contrário. O tempo na nave fluía segundo outras leis. Finalmente, o procedimento terminou. A criatura guardou os instrumentos e novamente pegou Charles pela mão. Desta vez, o contacto era ainda mais repugnante. A pele do alienígena parecia quente e pulsante. Eles o tiraram da sala e o levaram de volta pelo corredor. No caminho, Charles viu Calvin. O rapaz flutuava no ar, sustentado por duas outras criaturas. Seus olhos estavam abertos, mas o olhar estava vazio, como de um zumbi. Calvin! Charles tentou gritar, mas a voz ainda não obedecia. Eles os levaram à saída da nave. As criaturas pararam na própria borda da escotilha e de repente na cabeça de Charles ressoou uma voz. Não uma voz no sentido comum, mas pensamentos transmitidos diretamente à sua consciência. Voltaremos. Preparem-se. A resistência é inútil. E então o empurraram para fora. Charles caiu na grama úmida na margem do rio. A paralisia passou instantaneamente e ele pôde se mover. Ao lado dele jazia Calvin, tremendo como uma folha de álamo e murmurando algo para si mesmo. Charles levantou os olhos. A nave já se elevava no ar, seu brilho ficava mais fosco. E então, simplesmente, desapareceu. Não voou para longe, precisamente desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Ao redor reinava novamente o silêncio comum. Gritavam grilos, chapinhavam peixes no rio, sussurravam folhas nas árvores. Mas este silêncio agora parecia sinistro, cheio de ameaças ocultas. Calvin, chamou Charles, rastejando até o parceiro. Calvin, você está bem? O rapaz abriu os olhos. Estavam vermelhos de lágrimas e cheios de horror. Eles estão dentro de mim, sussurrou. Eu os sinto. Ainda estão aqui. Charles o ajudou a se levantar. Ambos tremiam, não de frio, mas pelo pesadelo vivido. Suas varas ainda estavam jogadas junto à água, mas os pensamentos sobre pescar agora pareciam ridículos. O que vamos fazer? Perguntou Kelvin, agarrando-se ao braço do mais velho. Quem vai acreditar em nós?
Charles olhou para as águas escuras do rio, depois para o céu onde ainda cintilavam as estrelas. Mas agora ele sabia. Eles não estavam mais sozinhos no universo. E este conhecimento era aterrorizante. Vamos à polícia, disse finalmente. Contaremos o que aconteceu. Talvez existam outras testemunhas. Recolheram suas coisas e se arrastaram para o carro. Calvin constantemente olhava por cima do ombro e Charles sentia como na nuca ardiam olhos invisíveis. No caminho para a delegacia pararam num bar. Charles pediu whisky, duplo. As mãos tremiam tanto que mal conseguiu levar o copo à boca. Talvez tenha sido um sonho, sugeriu Calvin, inseguro. Uma alucinação. Charles balançou a cabeça e mostrou seu braço. No antebraço viam-se 3 pequenos pontos vermelhos, marcas do instrumento da criatura. E Calvin tinha no pescoço uma marca estranha, parecida com uma queimadura. Não, disse Charles, foi real. Mais real que qualquer coisa na minha vida. Na delegacia do xerife do condado de Jackson, o oficial de plantão Glenn Ryder primeiro riu ao ouvir sua história. 2 pescadores afirmando que foram sequestrados por alienígenas. O que mais se poderia esperar de uma quinta-feira tranquila? Mas o riso logo cessou quando viu o estado dos homens. Charles Hickson era conhecido na cidade como um homem confiável e sério. Capataz do estaleiro, veterano de guerra, não o tipo que inventa histórias fantásticas. E o jovem Parker estava mais branco que um lençol e tremia como se tivesse febre. Contem tudo desde o início, disse Ryder, ligando o gravador. Charles começou a relatar. Lenta, detalhadamente, não omitindo nenhum detalhe. Calvin às vezes acenava, confirmando as palavras do parceiro, mas principalmente calava, encarando um ponto fixo. Após o interrogatório formal, Ryder os deixou sozinhos na sala. Mas o gravador continuou funcionando. Ele queria verificar se não se delatariam quando ficassem a sós. A gravação daquela noite se tornou uma das provas mais convincentes da veracidade de sua história. Charles, Ryder ouviu a voz de Calvin através do alto-falante. E se eles voltarem? E se vierem atrás de nossas famílias? Não sei, filho, respondeu Charles, e em sua voz soava um cansaço mortal. Mas devemos avisar as pessoas. Eles disseram que voltariam. Não conseguirem mais dormir, sussurrou Calvin. Toda vez que fecho os olhos os vejo. Essas garras, esse olho. Você deve ser forte, disse Charles. Somos os únicos que conhecem a verdade. Temos uma responsabilidade. Ryder desligou a gravação e entrou na sala. Os rostos dos homens estavam molhados de lágrimas. Pela manhã, a história vazou para a imprensa. Primeiro o jornal local, Mississippi Press, publicou uma nota na primeira página. 2 pescadores locais afirmam ter sido sequestrados por alienígenas. À noite, a história foi captada pelas agências informativas nacionais. Pascagoula se transformou num centro de peregrinação. Milhares de pessoas vinham ver o local do incidente. Jornalistas, ufólogos, simples curiosos, todos queriam ouvir o relato em primeira mão. Charles decidiu falar abertamente. Dava entrevistas, aparecia na televisão, escreveu um livro, foi convidado aos talk shows de Dick Cavett e Johnny Carson. Tornou-se uma celebridade, mas muito específica. Calvin preferiu o silêncio. A atenção da imprensa o oprimia. Mudou vários empregos, tentando se esconder de repórteres insistentes e caçadores de sensações. Casou-se, foi trabalhar em plataformas petrolíferas, longe do Mississippi e das lembranças pesadelentas, mas os pesadelos o perseguiam em todo lugar. Toda noite sonhava com aquelas criaturas cinzas com garras, sonhava como voltavam, trazendo consigo exércitos de seres similares, sonhava como o céu escurecia com suas naves, como as pessoas fugiam em pânico, como as cidades se transformavam em ruínas. Enquanto isso, Charles continuou falando. Contava sua história a todos que estivessem dispostos a ouvir. Não por fama ou dinheiro, mas porque sentia seu dever. As pessoas devem saber. As pessoas devem estar preparadas. Em 1974, Charles declarou sobre novos contatos. Afirmava que as criaturas haviam voltado a aparecer para ele, transmitindo mensagens.
Diziam que vieram em paz, que estudavam a humanidade, preparando-a para grandes mudanças. Mas Charles lembrava daquelas visões que o olho lhe havia mostrado na nave. Sabia que a paz das criaturas significava escravidão. Os céticos tentaram desacreditar sua história. Philip Klass, um conhecido investigador de OVNIs, escreveu um livro inteiro no qual tentava provar que o incidente de Pascagoula era uma mistificação. Apontava contradições nos relatos, a recusa de Charles a se submeter a verificações adicionais no detector de mentiras. Mas havia também aqueles que acreditavam. O Dr. Joseph Allen Hynek, astrónomo da Universidade Northwestern e consultor da Força Aérea dos Estados Unidos em projetos de estudo de OVNIs, veio pessoalmente a Pascagoula. Conversou com os homens sob hipnose, estudou todos os detalhes de sua história. Sua conclusão foi inequívoca. Essas pessoas viveram uma experiência muito real e assustadora, são absolutamente honestos. Os anos passaram. Charles envelheceu, mas continuou contando sua história. Calvin ficou em silêncio por muito tempo, mas em 2018 finalmente decidiu escrever um livro, Pascagoula, o encontro mais próximo, minha história. Nele confessou o que havia escondido por 45 anos. Ele não havia perdido a consciência durante o sequestro, lembrava de tudo, cada detalhe daquele pesadelo, lembrava como as criaturas o examinaram, introduzindo instrumentos dolorosos em várias partes do corpo, lembrava como um dos alienígenas, aparentemente do sexo feminino, se comunicava com ele telepaticamente. Ela lhe mostrava visões do futuro, epidemias que atingiriam a humanidade, catástrofes que mudariam o mundo e, o mais terrível, ela prometia que voltariam, em 19 anos. Em 1992, exatamente 19 anos após o primeiro sequestro, Calvin novamente se encontrou com eles. Não contou a ninguém sobre isso até o livro, mas no segundo encontro foram mais amigáveis, menos assustadores. Explicaram que vinham estudando a humanidade há milhares de anos, que preparavam os terráqueos para o contacto com a comunidade galáctica, que em breve, muito em breve, ocorreriam eventos que mudariam a história do planeta. Charles morreu em 2011, aos 80 anos. Até o último dia afirmou que a história que havia contado era verdade. Seu filho Eddie dizia: a única coisa que papai queria era fazer as pessoas entenderem que não estamos sozinhos. Não se importava se acreditavam nele ou não. Se alguém estava disposto a ouvir, ele contava. Calvin viveu mais tempo, morrendo em agosto de 2023, após uma longa luta contra câncer renal. Mas até o fim da vida sofreu de pesadelos noturnos e estresse pós-traumático. Em 2019, foi instalada em Pascagoula uma placa comemorativa no local do suposto sequestro. Na cerimónia de inauguração, esteve presente Calvin e a família de Charles. O velho chorava olhando a placa. Isso me emociona muito, disse aos jornalistas. Não posso descrever isso com palavras porque vou chorar. Gostaria que quando morrer me enterrassem bem aqui sob esta placa. Isso explicaria melhor meus sentimentos. E então, já bem baixinho, acrescentou: eles ainda estão nos observando, eu o sinto, e em breve, muito em breve, voltarão. Mas o mais terrível na história do incidente de Pascagoula não é o próprio fato do sequestro. O mais terrível é que nos últimos anos apareceram novas testemunhas. Em 2019, uma mulher chamada Maria Blair confessou que havia visto aquela nave na noite de 11 de outubro de 1973. Por 46 anos ficou em silêncio, temendo zombarias, mas agora decidiu contar a verdade. Vi como levaram 2 homens num OVNI. Esta história é absolutamente verdadeira. Isso me atormentou por 46 anos. Várias outras pessoas confirmaram que haviam visto luzes estranhas sobre o rio Pascagoula naquela noite. A polícia registrou dezenas de chamadas de pessoas relatando fenómenos incomuns no céu. Isso significa que a história de Charles e Calvin é verdade? Realmente há 2000 anos pescadores comuns se encontraram com representantes de uma civilização extraterrestre? Ou foi uma psicose em massa, gerada pela atmosfera da Guerra Fria e o medo do desconhecido? Não há resposta exata até agora. Mas os habitantes de Pascagoula sabem uma coisa: desde aquela noite de outubro de 1973, algo mudou. O rio ficou diferente, o céu mais sinistro, e o silêncio das tardes se encheu de uma espera oculta. Os pescadores veteranos evitam aquele lugar onde antes atracavam no velho pier. As crianças não brincam na margem após o pôr do sol, e à noite as pessoas olham mais frequentemente para o céu,
procurando luzes estranhas, porque todos sabem, eles prometeram voltar. E toda noite, quando a névoa se levanta sobre a água e os grilos de repente emudeceram, os habitantes de Pascagoula prestam atenção ao silêncio, temendo ouvir aquele mesmo som, o zumbido baixo e vibrante que significa que o pesadelo começa novamente. No arquivo municipal ainda se conservam pastas com materiais da investigação, fitas magnéticas com gravações de interrogatórios, fotografias de marcas nos corpos das vítimas, protocolos de verificações no detector de mentiras, conclusões de psiquiatras e hipnotizadores. E todos esses documentos falam de uma coisa: algo realmente aconteceu naquela noite. Algo tão incrível e aterrorizante que mesmo após meio século as pessoas têm dificuldade de acreditar. Mas o mais terrível não está nos documentos nem nos testemunhos de testemunhas. O mais terrível é o que aconteceu depois. Após a publicação da história de Charles e Calvin, por todo o sul dos Estados Unidos se estendeu uma onda de relatos sobre OVNIs. Apenas em 2 semanas após o incidente de Pascagoula, as autoridades do Mississippi e Louisiana receberam centenas de chamadas sobre objetos estranhos no céu. A maioria eram brincadeiras ou erros. Um motorista de táxi em Long Beach contava que uma criatura com garras havia batido na janela de seu carro. Depois confessou que tinha inventado. Uma estação de televisão em Mobile anunciou que mostraria ao vivo o aparecimento de um OVNI previsto por um vidente. 1000 carros se reuniram no local indicado, mas nada aconteceu. Mas houve outros casos, aqueles que não se explicavam tão facilmente. Um pescador chamado Larry Booth ligou para a polícia na mesma noite que Charles e Calvin, 1 hora antes de aparecerem na delegacia. Relatava sobre um objeto estranho sobre o rio, mas então não prestaram atenção à sua ligação. Um menino de 14 anos e seu pai viram um objeto luminoso debaixo d'água no mesmo rio Pascagoula, 1 mês após o incidente. Um oficial naval aposentado, Mike Cataldo, em 2001, declarou que também havia visto um OVNI em 11 de outubro de 1973, na mesma área. Muitas coincidências para ser casualidade. E então começaram os desaparecimentos. Primeiro desapareceu um adolescente local, Tommy Johnson, de 17 anos. Foi pescar no rio Pascagoula e não voltou. O corpo nunca foi encontrado, embora tenham procurado por 3 semanas. A única coisa que encontraram foi sua vara naquela mesma margem onde ocorreu o incidente com Charles e Calvin. 1 mês depois desapareceu um jovem casal, Susan Marks e David Cole. Haviam ido a um encontro no rio. O carro foi encontrado pela manhã com as portas abertas, as chaves estavam na ignição, mas os jovens não estavam em lugar nenhum. A polícia atribuiu isso a acidentes ou crimes comuns. O rio Pascagoula era profundo e perigoso, especialmente à noite. Muitas pessoas se afogavam nele todo o ano, mas os locais conheciam a verdade. Os anciãos contavam que mesmo antes, muito antes de 1973, aconteciam coisas estranhas naquele rio. Pescadores desapareciam sem rastro, encontravam barcos sem donos, viam luzes no céu. Os índios Choctaw que viviam aqui antes da chegada dos brancos chamavam este lugar de Rio dos Espíritos. Segundo suas lendas, aqui estava a fronteira entre mundos, o lugar onde os deuses desciam do céu para levar os escolhidos. Talvez Charles e Calvin tenham se tornado os escolhidos modernos. Ou talvez tenham acidentalmente violado alguma fronteira antiga, atraindo a atenção daqueles que deveriam permanecer nas sombras. Não havia respostas. Havia apenas perguntas que se multiplicavam a cada ano. Nos anos 90, Calvin Parker saiu do Mississippi. Conseguiu trabalho em plataformas petrolíferas no Golfo do México. Pensou que a água e a distância o ajudariam a esquecer, mas os pesadelos continuaram. E em 1992 aconteceu o que ele mais temia. Eles voltaram. Calvin trabalhava no turno da noite numa plataforma de perfuração. Era uma noite calma e sem vento, e de repente o mar ao redor da plataforma
começou a brilhar com uma luz azulada estranha. Outros trabalhadores pensaram que era plâncton fosforescente, um fenómeno comum no Golfo do México. Mas Calvin sabia que não era plâncton. Da água se elevou um objeto, não como o de Pascagoula, maior, mais perfeito. Pairou sobre a plataforma e dele saíram eles. Desta vez eram diferentes, menos assustadores, mais humanos. As garras foram substituídas por mãos normais, embora com 6 dedos. No lugar de cavidades oculares vazias, grandes olhos escuros, cheios de sabedoria antiga. Falaram com ele telepaticamente, explicando que haviam passado os tempos em que tinham que se esconder. A humanidade está amadurecendo, preparando-se para o contacto. Logo ocorreriam grandes mudanças e os terráqueos precisariam de guias, pessoas que já conhecessem a verdade. «Por que eu?» perguntou Calvin. «Por que exatamente eu e Charles?» «Porque sobreviveram», responderam. «Porque passaram pelo medo e preservaram a sanidade. Porque estão prontos para levar o conhecimento aos outros. Mostraram-lhe visões do futuro, não tão aterrorizantes como da primeira vez. A Terra, unificada sob a liderança de uma inteligência superior. Doenças e guerras relegadas ao passado. A humanidade ocupando seu lugar na comunidade galáctica. Mas havia também um lado sombrio nessas visões. Aqueles que não aceitassem a nova ordem seriam removidos. Não mortos, simplesmente transferidos para outro lugar onde pudessem viver segundo as regras antigas. A resistência é inútil. Repetiram a frase que Calvin havia ouvido 19 anos antes. Mas resistir não é necessário. Trazemos paz. Quando pela manhã Calvin contou aos outros trabalhadores sobre a visita noturna, decidiram que ele havia enlouquecido pela solidão e trabalho pesado. Foi enviado para a Terra para um descanso forçado. Mas Calvin sabia o que havia visto. E sabia que o tempo de paciência dos alienígenas estava se esgotando. Voltou ao Mississippi e tentou entrar em contato com Charles. Este ouviu seu relato com o rosto pétreo, depois ficou em silêncio por muito tempo. Eu também os vi, finalmente admitiu Charles. Não uma vez. Vêm em sonhos, mostram as mesmas imagens. Dizem que somos embaixadores, que devemos preparar as pessoas para seu retorno. E o que vamos fazer? Perguntou Calvin. O que pudermos, respondeu Charles. Contar a verdade, avisar, mesmo que não acreditem em nós. Em 2001, Charles começou a dar entrevistas nas quais falava não apenas dos eventos de 1973, mas também dos contatos posteriores. Afirmava que os alienígenas estavam preparando uma operação em larga escala para estabelecer contacto com a humanidade. Eles esperaram tempo suficiente, dizia aos jornalistas, mas sua paciência não é infinita. Logo nos apresentarão um ultimato. Ou aceitamos sua liderança voluntariamente, ou serão forçados a agir pela força. A maioria o considerava louco, mas alguns ouviam. Em círculos governamentais, começaram a levar a sério o fenómeno OVNI. Foram criados programas secretos de estudo de objetos não identificados. Bases militares receberam instruções sobre como agir em caso de contato com civilizações extraterrestres. E na internet apareceram fóruns e sites dedicados ao incidente de Pascagoula. Pessoas do mundo inteiro compartilhavam histórias similares. Contavam sobre encontros com criaturas parecidas com as que Charles e Calvin descreviam. O quadro que se formava era assustador. Os alienígenas agiam pelo mundo inteiro, estudando a humanidade, selecionando candidatos apropriados para o contato, preparando o terreno para uma invasão global, ou salvação, dependendo do ponto de vista. Charles morreu em 2011, aos 80 anos, sem viver para ver o grande contacto prometido pelos alienígenas.
Mas antes de morrer, transmitiu a Calvin informação importante. Eles disseram uma data, sussurrou na cama do hospital. 12 de dezembro de 2012. Dizem que então tudo mudará, o mundo nunca será o mesmo. Calvin esperou essa data com horror e expectativa, mas 12 de dezembro de 2012 passou tranquilamente. Nenhuma nave no céu, nenhum alienígena, nenhum apocalipse. Talvez tenham mudado de ideia, Calvin dizia para si mesmo, ou algo mudou em seus planos. Mas no fundo da alma sabia, não foi um cancelamento, mas um adiamento. Simplesmente esperavam um momento mais apropriado. Nos últimos anos de vida, Calvin frequentemente vinha àquele lugar no rio onde tudo havia começado. Ficava parado na margem, olhava a água e lembrava daquela noite terrível. Tentava entender o que exatamente havia acontecido com eles então. Foi um contacto com uma civilização superior? Ou um encontro com algo muito mais antigo e perigoso? Nunca encontrou a resposta. Calvin Parker morreu em 24 de agosto de 2023. Em suas anotações póstumas encontraram uma frase estranha. Eles ainda estão esperando. E nós devemos estar preparados. Hoje, mais de 50 anos após o incidente de Pascagoula, a história de Charles e Calvin permanece como um dos encontros com OVNIs mais misteriosos e bem documentados da história. Há gravações de áudio de suas primeiras declarações. Há resultados de exames médicos. Há testemunhos de outras testemunhas. Mas o mais importante não está nos documentos nem nos testemunhos de testemunhas. O mais importante é aquela sensação de inquietação que ainda paira sobre o rio Pascagoula nas tardes tranquilas de outubro. Os locais dizem que às vezes, quando a névoa é especialmente densa e a noite especialmente escura, podem-se ver luzes estranhas sobre a água. Ouvir aquele mesmo som zumbante que Charles e Calvin descreviam. Sentir a presença de algo extraterrestre observando da escuridão. E então, as pessoas lembram das palavras que Charles ouviu naquela nave há meio século. Voltaremos. Preparem-se. A resistência é inútil. Talvez já tenham voltado. Talvez nunca tenham partido. Simplesmente esperam um momento apropriado para terminar o que começaram naquela noite de outubro de 1973. Enquanto isso, o rio Pascagoula flui em seu curso, levando para o Golfo do México os segredos e medos da pequena cidade sulista. E toda noite, alguém fica parado em sua margem, esquadrinhando o céu e se perguntando: e se eles estavam falando a verdade? E se isso foi apenas o começo? E se o pesadelo não terminou, mas está apenas começando? E então, o silêncio da tarde de outubro se enche de um novo significado. Não paz e tranquilidade, mas uma espera ansiosa. O pressentimento de que em algum lugar, lá na escuridão entre as estrelas, seres antigos e poderosos estão tomando decisões sobre o destino da humanidade. E na margem do rio Pascagoula, naquele mesmo lugar onde há meio século tudo começou, uma placa comemorativa brilha silenciosamente sob a luz da lua. Nela estão gravadas as palavras do Dr. Allen Hynek. Essas pessoas viveram uma experiência muito real e assustadora. Mas a placa não diz o principal, que essa experiência, possivelmente, foi apenas um prelúdio de algo muito mais massivo e aterrorizante, algo que ainda está por vir. E quando chegar esse dia em que o céu escurecer com naves alienígenas e pelas ruas das cidades flutuarem criaturas com garras e cavidades oculares vazias, a humanidade lembrará da história dos 2 pescadores de Pascagoula e entenderá: o aviso foi dado, mas ninguém quis ouvir.